Olá, seja bem-vindo ao à nossa área de membros do Praticar GoPro, uma ferramenta automatizada de vendas diretas e recrutamento pela internet, otimizando o seu tempo e melhorando, alavancando seus resultados financeiros. Aqui na área de membros do Praticar GoPro você vai encontrar muitos treinamentos como esse que você vai assistir agora, Caminhando para o Sucesso. Eu sou Maicon Marcos, sou um dos cofundadores da Praticar GoPro, que tem como objetivo levar profissionalização para o marketing de rede no Brasil, levantando a bandeira de Eric Rohr, que é trazer profissionalismo para a profissão de marketing multinível. Hoje nós vamos falar sobre caminhar para o sucesso. Todas as pessoas bem-sucedidas falam que sucesso, que dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, consequência de dedicação, consequência de tantas coisas. Mas hoje nós vamos desmistificar um pouquinho sobre esse caminhar para o sucesso. Como deve ser essa caminhada? Primeiro nós precisamos entender que a vida é um resultado de nossas escolhas. Sim, olhe para essa imagem. É uma imagem até muito bonita e eu me inspiro muito com essa imagem. Uma pessoa semeando. Quando eu entendo essa metáfora da vida, que a vida é um eterno plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, não tem outra maneira. Tudo que você faz na vida é uma semente. Vamos dizer que todos os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de lidar com as pessoas são sementes e que vão germinar. Na verdade, a semeadura, o plantio, ele é opcional. Você tem o poder nas suas mãos de escolher que semente você quer plantar, mas a colheita é obrigatória. Inegavelmente você vai colher exatamente aquilo que plantou. Não existe nenhum ser humano sobre a face da terra que possa escapar desse princípio, que possa escapar dessa lei sobrenatural do plantar e colher. Quem planta sorriso, colhe o quê? Colhe sorriso. Quem planta gentileza, colhe gentileza. Quem planta qualidade, colhe qualidade. Mas quem planta raiva, colhe raiva. Quem planta mágoa, colhe mágoa e várias outras consequências. Quem planta rancor, quem planta vingança, quem planta desleixo, quem planta desonestidade, também colhe os frutos equivalentes. Agora, quando eu tomo essa decisão na minha vida de escolher que sementes eu quero lançar na terra, é fantástico, porque você começa a perceber que a sua vida é uma consequência. E aí, quando você começa a prestar atenção nas sementes que você está plantando, você começa a ser mais cuidadoso, você começa a ser mais seletivo, e com essa seleção vem aquela certeza que é fundamental para ter sucesso. Uma certeza de saber exatamente o que você vai colher. Agora, é muito comum as pessoas dizerem, mas por que isso acontece na minha vida? Mas por que eu não tenho resultado? Mas por que? É simples, eu preciso olhar qual é a semente. Qual semente eu estou plantando? E nós vamos desenrolar esse tema do plantar e colher, nós vamos desmistificar esse tema do plantar e colher e entender como caminhar de uma maneira efetiva e sólida para o sucesso. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e os universitários eram perguntados, né, sobre suas metas, sobre seus sonhos, sobre seus objetivos. A pergunta era feita mais ou menos assim, e eu gostaria que você sentisse que você está sendo interrogado agora. Sinta-se interrogado. A pergunta é: você tem um objetivo bem definido? Você sabe exatamente aonde você quer chegar? Como você vai chegar lá? O que vai fazer para chegar lá? Quando os universitários eram perguntados, e quando eu falo de Universidade de Yale, se eu não me engano, era a segunda maior universidade dos Estados Unidos. Os jovens que estão nessa universidade ou são jovens que tiveram um patrocínio, vamos dizer assim, um pai que consegue pagar para eles pelo menos $50 mil por ano para que eles estudem nessa universidade, ou jovens
que ganharam bolsa devido ao atletismo, então são jovens aí bem acima da média, ou jovens que tiveram notas excelentes e foram selecionados para ter uma bolsa nessa universidade. Então, pessoas de alto gabarito. E elas foram interrogadas. Qual é o seu objetivo bem definido? 87% desses jovens não tinha a menor ideia do que fazer. A pergunta era assim, você tem um objetivo bem definido? Todos eles diziam algo mais ou menos assim, tenho um objetivo bem definido. E aí quando era perguntado para esses jovens qual é o seu objetivo bem definido, eles diziam algo mais ou menos assim, quero ser feliz, quero ficar rico, quero ajudar as pessoas. E eu pergunto para você, o que tem de definido nisso? A resposta é absolutamente nada. Quero ficar rico como? Fazendo o quê? Em quanto tempo? Não está definido. Quero ajudar as pessoas como? Fazendo o quê? Por quanto tempo? Quero ser feliz. O que é felicidade para você? O que te faz feliz? E o que você vai fazer para alcançar isso? Veja, não está definido. Então, 87% não tinha a menor ideia do que queriam realmente para a sua vida. 10% tinham alguma coisa definida. Alguma coisa definida. Eles sabiam mais ou menos, quando eu terminar a faculdade, eu pretendo trabalhar com isso ou com aquilo. Mas você tem um plano de ação? Não, não tenho. Você tem isso escrito no papel? Não. Você sabe quanto tempo vai levar para chegar lá? Não. Então eles tinham alguma coisa definida, que já é um começo. Eu quero ter isso, eu quero esse emprego, eu quero abrir a minha empresa, mas não tinham ainda um plano de ação. Apenas 3% tinham metas definidas, anotadas, com data marcada para acontecer e um plano de ação. Esses jovens foram acompanhados por 10 anos. E pasmem com o resultado dessa pesquisa. Esses 3% que tinham suas metas definidas, anotadas, com datas e um plano de ação, eles tiveram muito mais resultado do que os 97%. Na verdade, descobriu-se depois de 10 anos que esses 3% tinham famílias mais felizes, tinham relacionamentos sólidos, tinham finanças maiores do que os 97% juntos. O faturamento financeiro desses 3% era maior do que o faturamento dos 97% juntos. E essa pesquisa veio para provar que quem sabe onde quer chegar vai mais longe. Quem sabe qual caminho vai seguir chega muito mais longe. E isso é um fato inegável, comprovado cientificamente. O explorador W. Murray, que subiu o pico do Everest, disse o seguinte no seu livro, e Harvey Eker cita ele também no seu livro. Harvey Eker, o homem que escreveu o livro O Segredo da Mente Milionária. Ele cita o seguinte, quando o indivíduo não se decide resolutamente, sobrevém o medo e a incerteza. Mas quando o indivíduo se decide resolutamente, a providência se move com ele. O que ele quis dizer? Que quando o indivíduo está lá, ele estava subindo a montanha, mas estava com um pezinho lá, um pé cá, olha, eu vou subir, mas se ficar muito difícil eu volto. Enquanto ele estava dessa maneira, ele conta que ele tinha medo e hesitava. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que se eu vou chegar até o final? Será que eu não vou morrer? Ele ainda tinha muito medo, muita dúvida, e a dúvida te leva para trás. A certeza sempre vai te levar para frente. Agora, ele diz que quando ele decidiu, ou eu subo essa montanha até o fim, ou eu vou morrer aqui tentando, aí ele diz que a força dele redobrou. Ele teve muito mais força para atingir o seu objetivo. Então a questão é definir exatamente o que você quer chegar, aonde você quer chegar, quando você vai chegar lá, qual é o plano de ação, o que você vai fazer para chegar lá. Então, isso é fundamental para alcançar o sucesso. Eu preciso ter um objetivo principal bem definido. Quem sabe onde quer chegar, vai mais longe. Veja o ciclo da realização. Tudo começa na crença. Maico, na crença. Talvez você... Poxa, Maico, o que tem a ver com crença? Isso tem tudo a ver. Porque a minha vida é uma reprodução das minhas crenças.
Os meus resultados é uma reprodução das minhas crenças. Isso é programação neurolinguística explica. Veja, uma pessoa que acredita que não pode ter dinheiro, ela acaba não tendo dinheiro para confirmar a sua crença. Nós agimos de maneira a confirmar aquilo que nós acreditamos. Se você acredita, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade para ler. E aí, sempre que você tenta ler, você vai ter dificuldade para confirmar a sua crença. Isso é inconsciente, isso é num nível neurológico muito profundo. Mas ele acontece com você e com todas as pessoas sobre a face da Terra. Depois da crença, vem o seu potencial. Depois do potencial, vem a ação. Da ação, nós temos o resultado, que por fim reforça a crença. Vou dar um exemplo. Imagine que você foi convidado a fazer parte de uma empresa de marketing multinível. E aí você tem uma crença limitante de que você não teve resultado na última empresa que você trabalhou. Essa crença interfere no seu potencial. Poxa, será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez eu vou conseguir? Meu Deus, vai ser igual da outra vez, não vai dar certo, eu não vou ter resultado. E aí isso interfere no seu potencial. Aí o seu potencial para desenvolver o seu negócio é baixo. E quando você parte para ação com potencial baixo, você tem um resultado baixo também. E que confirma a sua crença. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia conseguir. Da mesma maneira, se você é uma pessoa que acredita que o sucesso para você é só uma questão de tempo, você entra no negócio com o potencial elevado, eu vou conseguir, eu vou fazer acontecer, eu vou para frente, agora com essa ferramenta praticar GoPro, não tem para ninguém, eu vou dar conta, eu vou usar essa ferramenta com determinação, com obstinação e eu vou conseguir, o seu potencial se eleva. Você parte para a ação com potencial elevado, a ação te leva a um resultado positivo e reforça a tua crença. Eu sabia que eu ia conseguir. Eu vou mostrar para vocês, usando um fato, uma história bem conhecida de todos nós, para ilustrar para você como isso funciona. Todos vocês talvez já ouviram falar da história do rei Davi. Quem já ouviu falar do rei Davi? Aquele jovem que era um pastor de ovelhas, que derrotou um gigante quando um exército todo estava com medo de lutar, com medo de enfrentar o gigante. Ele, que era um jovem, não tinha nem idade ainda para fazer parte do exército, enfrentou um gigante e derrotou esse gigante. Mas como começou essa crença inabalável de Davi? Davi estava lá pastoreando as suas ovelhas e veio um urso e tomou uma ovelha de Davi. Esse urso teve que enfrentar Davi, porque Davi não abriu mão da ovelha dele e lutou com o urso. E derrotou o urso, tirou a ovelha da boca do urso. O potencial, a crença de Davi se elevou. Poxa, Deus é comigo. Deus está do meu lado. Tanto que ele escreve nos Salmos, nas músicas dele, ele escreve que 1000 cairão à minha direita, 10.000 cairão à minha esquerda e eu não serei atingido. Porque a crença de Davi, que Deus estava com ele, era poderosíssima. Essa crença elevou o potencial dele, ele partiu para a ação, teve resultado e reforçou a crença. A crença ficou mais forte. Quando veio um leão, conta a história que veio um leão e quis pegar uma ovelha dele também. Ele já tinha lutado com o urso, ele pensou, já matei um urso, vou lutar com esse leão. Veja, a crença de Davi estava mais forte. Elevou-se o potencial, ele partiu para a ação, o resultado foi positivo, ele matou o leão. E isso reforçou mais uma vez a crença dele. Entende isso? Quando Davi chegou lá e viu um exército morrendo de medo de um gigante, a crença de Davi era a seguinte: já matei um urso, já matei um leão, Deus é comigo, vou matar esse gigante também. Você entende? Aqui nós entendemos porque os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Tudo começa na minha crença. A boa notícia é que você pode, se você tem crenças limitantes, você pode reprogramar isso. E nós vamos falar muito mais sobre reprogramação, programação neurolinguística nos próximos treinamentos aqui do canal Praticar GoPro. Agora, eu preciso dizer para você, não importa a minha história, não importa a sua história. Olha para esse cara aqui, Nick Vujicic.
Eu li o livro dele, é fantástico, os meus filhos também leram, Uma Vida Sem Limites. Esse cara nasceu com uma síndrome rara, nasceu sem braços e sem pernas. E esse cara, ele é milionário, ele é um palestrante internacional, ele roda o mundo dando palestras e incentivando as pessoas a usarem o máximo do seu potencial. Ele é casado com uma linda mulher, tem um filho lindo, tem uma família linda. Veja, não importa a história, não importa as tuas limitações, não importa os teus resultados até aqui. O importante é quem você vai ser a partir daqui. Nós precisamos vencer as nossas crenças limitantes e construir e escrever uma nova história. Eu falo para vocês da minha história. Eu tive algumas dificuldades bem grandes na minha infância. Pela educação que eu recebi, pela vida de pobreza que eu vivi. Isso me machucou muito, isso me marcou muito. E me criou várias crenças limitantes e que foram reconstruídas com trabalho, com esforço, mas hoje eu me sinto um vencedor, hoje eu me sinto uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso, porque essas crenças na minha cabeça foram mudadas. Não importa a sua história até aqui, importa a história que você vai escrever daqui para frente. Augusto Cury diz que nós precisamos ser autores da nossa história, atores principais e autores. Nós precisamos ser aqueles que escrevem a história, não aqueles que ficam assistindo. E muitas vezes nós estamos assistindo a vida passar. Fala para você mesmo, não importa a minha história até aqui, importa a história que eu vou escrever daqui para frente. Para que você tenha resultados, para que você reprograme, para que você faça um planejamento e caminhe para o sucesso, é importante você entender que você tem 7 áreas na sua vida que precisam de atenção, que precisam de planejamento. Imagine que se você não cuidar dessas 7 áreas, você vai ter uma vida desequilibrada. Se eu cuidar só da vida financeira, eu corro o risco de, num caminho, perder os meus relacionamentos, perder a minha família. Eu corro o risco de, no caminho, não desenvolver a minha área intelectual, a minha área espiritual. Por isso que eu vou falar para você agora das 7 áreas da sua vida, da minha e da sua vida. E essas 7 áreas que, com planejamento, podem me dar uma realização profissional, pessoal, financeira, familiar, fantástica. Vamos lá. Primeira área, área dos relacionamentos. Como você tem lidado com as pessoas? Como é que é o seu relacionamento com as pessoas? Talvez você seja meio adepto da filosofia da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Gabriela. Veja, tudo no mundo muda. Tudo no mundo muda. Você precisa também estar aberto a mudanças. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que constrói mudanças. É uma pessoa que transforma comportamentos, que muda comportamentos. Isso é fundamental. O seu sucesso no marketing multinível depende e muito da sua capacidade de lidar com pessoas. Depende muito da sua capacidade de influenciar pessoas. Para isso você precisa construir relações duradouras. Para isso você precisa construir em você hábitos e ferramentas para lidar melhor com as pessoas. Relação interpessoal. Eu só vou atingir resultado no multinível se eu for uma pessoa que inspira confiança, se eu for uma pessoa que inspira as pessoas a serem melhores, porque eu busco ser melhor a cada dia. E isso pode até ser que no começo soe falso para você. Michael, na verdade, eu detesto pessoas, eu não gosto de falar com as pessoas, eu estou interessado mesmo no dinheiro. Mas eu preciso te contar uma coisa. É fantástico, a gente pensa que os nossos sentimentos são um resultado, que as nossas ações são resultado dos nossos sentimentos, mas é o contrário. Os nossos sentimentos são resultado das nossas ações. Napoleão Hill ensina uma técnica, Harvey Eker ensina uma técnica, a técnica do haja como se. Você quer ser uma pessoa entusiasmada pela vida? Haja como se fosse entusiasmada.
Quer ser uma pessoa educada? Haja como se fosse uma pessoa educada. Quer ser uma pessoa que lida melhor com as pessoas? Haja como se você lidasse muito bem com as pessoas. Quer ser um bom líder? Haja como se você fosse um ótimo líder. E aí os seus sentimentos vão seguir você. Eu lembro quando eu li a primeira vez o livro de Og Mandino, O Maior Vendedor do Mundo, recomendo muito essa leitura, livro fantástico. Ele diz que enquanto você está no processo da venda, você deve dizer no seu coração para o cliente: eu amo você. E quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, que absurdo. Tem hora que eu não amo o cliente. Eu estou com vontade de esganar ele. Porque ele está me incomodando, ele está sendo um cliente difícil, ele está reclamando. Mas sabe de uma coisa? Com o exercício, eu passei a amar as pessoas que trabalham comigo. Eu passei a amar os meus clientes. Eu passei a amar os meus prospectos. E de uma maneira sincera, a tua ação vai gerar sentimento. Então, se você tiver ações de amor, ações de carinho, ações de gentileza, o sentimento vai te acompanhar. Isso é fantástico. Você pode sim ser uma pessoa que lida muito bem com as pessoas. Você pode sim ser uma pessoa que está em constante evolução, em constante melhoria. E com certeza os seus resultados vão acompanhar essas melhorias constantes que você vai se submeter. Área física. Nós precisamos cuidar do barro do qual eu sou feito. Veja, como é que está o teu peso? Como é que está a tua alimentação? E o seu descanso? E o nível de estresse? A sua área física é uma consequência de como você ingere os alimentos. Veja, isso é muito importante. Não adianta nada eu alcançar o sucesso financeiro e depois perder a saúde. Não adianta nada eu buscar o sucesso financeiro e estar sempre cansado, fadigado, porque estou acima do peso, porque não me alimento direito, porque não descanso direito. Eu preciso buscar uma vida equilibrada. Como é que está a sua alimentação? Como você tem cuidado disso? Talvez você acredite que precisa cuidar da alimentação, mas não tem feito nada para que isso mude. Eu preciso cuidar da minha área física. Ter um planejamento também para a minha área física. Praticar esportes, uma caminhada. Michael, eu não tenho tempo para nada disso. Tempo é questão de prioridade. Todo mundo consegue tirar 15 minutos, 20 minutos do dia. É impossível não ter esse tempo. Então, tempo é questão de prioridade. Você não consegue tirar esse tempo porque ainda não definiu o que é uma prioridade. Experimenta infartar para você ver se você não acha tempo para cuidar da saúde. Experimenta ficar doente para ver se você não acha tempo para ficar numa cama em repouso. É simples assim. É questão de prioridade. 15 minutos por dia. Hoje existem aí maneiras de você se exercitar 15 minutos por dia e ter resultado de 1 hora de academia. Hoje existem materiais aí que você pode fazer exercícios em casa mesmo, com um pequeno investimento. Ah, não tenho dinheiro para pagar academia. Uma caminhada, um apoio em casa, alguns exercícios que você pode aprender pela internet, pelo YouTube, já podem fazer toda a diferença na sua vida. A minha alimentação. Eu quero deixar aqui 3 pulguinhas atrás da orelha de vocês. Primeira pulga atrás da orelha. Até 1911, não existia registro de infarto agudo do miocárdio, nem de acidente vascular encefálico. O infarto é o famoso infarto que todo mundo conhece, né? o ataque cardíaco, como os leigos falam. E o AVE, que é o acidente vascular encefálico, é o famoso derrame. Até 1911, não existia registros de infarto. Em 1911 foi introduzido no mercado o óleo vegetal. Até então, a vovó, o vovô, o papai e a mamãe, eles fritavam as comidas com banha de porco. Aí a sociedade disse que o óleo vegetal é mais saudável. E ele é mais saudável. Porém, para ele ficar bonitinho como ele fica no supermercado, líquido, sem ficar rançoso, sem ficar pastoso, ele passa por um processo que o transforma em gordura transgênica. Essa gordura trans é altamente nociva. Ela foi introduzida em 1911 no mercado e em 1930 nós já tínhamos mais de 30 mil registros de infarto. A maneira como nós estamos nos alimentando está nos matando. No Brasil morrem por ano 300 mil pessoas
de infarto agudo do miocárdio só no Brasil. Morrem todos os anos. A segunda pulguinha atrás da orelha é a pulga do açúcar. Quem come açúcar vive menos. E não é menos triste, não é menos estressado, não é nada disso. É vive menos mesmo. Um copo de refrigerante, para você ter uma ideia, para você diluir o estrago que ele faz no seu corpo, você precisa tomar depois 32 copos d'água. Ele tem alta concentração de açúcar. O que acontece com o açúcar? O açúcar ele aumenta o pH do seu sangue. Quando ele aumenta o pH do seu sangue, ele torna o seu sangue ácido, né? Aumentar o pH é tornar o sangue ácido. Quando o sangue está ácido, ele não faz adequadamente o que nós chamamos de hematose, que é a troca gasosa. Ele troca o oxigênio das suas células, ele tira o gás carbônico e coloca o oxigênio. O oxigênio é o combustível que mantém as suas células vivas. Quando ele não faz esse processo de maneira eficiente, as suas células envelhecem mais rápido. Então, você que come açúcar todos os dias em alta quantidade, você vai viver menos. Você que toma refrigerante todos os dias, você vai viver menos. Simples assim. A terceira e última pulguinha atrás da orelha. Vocês não acham estranho que nós somos os únicos animais mamíferos que tomam leite depois de adulto e ainda leite de outra espécie? Você já viu a vaca tomar leite depois de adulta? Já viu qualquer outro animal tomar leite depois de adulto? Na verdade, o nosso organismo não é preparado para ingerir a quantidade de leite que nós ingerimos. Mas a indústria do leite está colocando isso na nossa cabeça para consumirmos e para trazermos lucros para a indústria do leite. Então, 3 pulguinhas aí atrás da orelha. Ah, Maico, mas se eu não tomar leite, meus ossos vão ficar fracos. Essa é uma grande mentira. Veja, foi feito um estudo em países com alto consumo de leite. Brasil, Canadá, Estados Unidos. O maior índice de osteoporose está nesses países. Foi feito o mesmo estudo em países onde não há consumo de leite. Coreia, Japão, China, não se consome leite lá. Não, os índices de osteoporose são baixíssimos. Então existe uma mentira aí do mercado do leite para nós. E digo mais, o leite está ligado a mal de Alzheimer, a mal de Parkinson e a doenças degenerativas. Se você quer saber mais sobre isso, digita aí Dr. Lair Ribeiro, o maior especialista nutrólogo do Brasil, reconhecido nacional e internacionalmente. Ele fala tudo isso que eu comentei agora com vocês. Então, vamos cuidar aí da nossa área física, ter melhores resultados aí para poder gozar do sucesso que nós vamos alcançar. Área intelectual. Da mesma maneira que eu alimento a minha área física e o meu corpo é um resultado de como eu alimento, a minha área intelectual também é um resultado de como eu alimento. Um filósofo, se eu não me engano foi Platão, disse que nós somos aquilo que nós lemos. Como o brasileiro não lê muito hoje em dia, eu vou desdobrar essa frase. Nós somos o que lemos, o que assistimos, o que conversamos, o que escutamos e assim por diante. Que informações você tem jogado para dentro da sua cabeça? Como você tem alimentado a sua área intelectual? Você tem alimentado ela para o sucesso? Eu até vou falar de alguns assuntos mais críticos aqui. Vou dar 2 exemplos de como não alimentar a área intelectual. Vamos dizer que você, homem, é um viciado em pornografia ou acessa muita pornografia, seja pela internet ou recebe pelo WhatsApp, faz parte de um monte de grupo. Eu vou dizer o que pode acontecer com você. Se você for casado, a pornografia ela leva, muitas vezes, na maioria das vezes, leva à masturbação. A masturbação é um ato de autoprazer. E quando eu pratico o ato de autoprazer, eu corro o risco de ir para a relação sexual com a minha esposa buscando apenas o autoprazer. E aí não satisfaço a minha esposa sexualmente.
Porque o ato sexual do casal é um ato de prazer mútuo, de dar prazer. Eu vou ter prazer na medida que eu dou prazer. E quando eu pratico a masturbação, eu pratico um ato egoísta de prazer e acabo levando isso para a minha relação conjugal, dificultando e atrapalhando a minha intimidade no casamento. Uma pessoa que alimenta a área intelectual só com comédias, besteiras e programas como CQC, Zorra Total e vários outros programas aí de besteirol, que não falta programas de besteirol que tem uma alta audiência, você corre o risco de ser uma pessoa que só fala besteira. Que não conhece pessoas que você não aproveita nada do que ela fala? Que é uma conversa vazia, uma conversa desinteressante, que ele só sabe rir das pessoas, só sabe tirar sarro, só sabe colocar apelido nas pessoas? Pergunta para ele quais são os programas preferidos dele e você vai entender por que ele age assim. Então eu preciso alimentar a minha área intelectual de acordo com o que eu quero. Eu preciso alimentar, se eu quero ter grandes resultados no marketing multinível, se eu quero construir uma história de sucesso, eu preciso alimentar a minha mente. Leitura é fundamental. Como é que você tem alimentado? Ah, Michael, eu não gosto de ler. Você não precisa gostar, só tem que ler. Nós supervalorizamos aquilo que nós gostamos. Entenda que você faz um monte de coisa que você não gosta. Você não gosta de acordar cedo, você não gosta de trabalhar final de semana, você não gosta de fazer um monte de coisa que você tem que fazer. Você não gosta de limpar a casa, você não gosta de lavar a louça, você não gosta de ganhar pouco, mas você tem que fazer tudo isso. Então, comece a usar a técnica do haja como se você adorasse ler. E comece a devorar livros. Michael, eu não tenho tempo. 15 minutos por dia. O que você acha? Se você me disser que você não tem 15 minutos por dia para tirar para leitura, eu vou dizer para você que você está mentindo. Ou que você não sabe administrar seu tempo. 15 minutos é uma meta palpável, não é? Não estou dizendo para você pegar um livro e ficar 1 hora lendo. É 15 minutos por dia. Se acostume a ler 15 minutos por dia. Se você ler 15 minutos por dia, no prazo de 1 mês você vai ter lido 7 horas e meia. Com 7 horas e meia de leitura, qualquer pessoa lê de 2 a 3 livros. Lendo 2 a 3 livros por mês, você vai ter lido no mínimo no final do ano 24 livros. 24 livros jogados para dentro da sua área intelectual vai mudar completamente a sua maneira de ver o mundo, vai mudar completamente o seu vocabulário, vai melhorar sua dicção, vai ampliar seu horizonte cultural. É fantástico o que isso vai fazer por você. Então, invista 15 minutos por dia. Ah, Michael, eu vou começar fazendo 1 hora. Não, comece com 15 minutos. Mas também presta atenção na leitura, né? Que tipo de leitura? Não adianta ler romances, Júlia, Sabrina, não adianta ler conto erótico, não adianta nada disso. Você tem que investir em leituras saudáveis. Aqui no nosso canal Praticar GoPro você vai ter vários e-books, audiobooks para você alimentar. Eu tenho o hábito de, no meu carro, eu já tenho um MP3 com palestras, eu chego no carro, eu já ligo o carro, coloco o meu MP3 e estou sempre alimentando a minha mente com aquilo que eu quero, com o tipo de pessoa que eu quero ser. Área profissional. Aqui é fantástico. Se nós queremos ter bons resultados no marketing multinível, nós precisamos desenvolver o nosso profissionalismo. Você gostaria de ser atendido por um médico amador? Por um médico que não mostra profissionalismo? Você gostaria de ser atendido por um dentista amador que não mostra profissionalismo? Da mesma maneira, as pessoas só querem trabalhar com profissionais. Ninguém busca trabalhar com amadores, as pessoas querem profissionais. Você ia querer um profissional construindo a sua casa? Não. Muito menos te ajudando a construir uma equipe. Então, seja um profissional, desenvolva habilidades, busque crescer, desenvolver constantemente. E para você que ainda desenvolve o marketing multinível em tempo parcial, para você que investe seu tempo de maneira parcial, entenda, você precisa fazer o melhor aonde você está. Grave essa frase que eu vou dizer agora. Todo aquele que faz mais do que aquilo que lhe pagam, receberá da vida muito mais do que aquilo que fez. Todo aquele que faz mais do que aquilo que lhe é pago, receberá da vida muito mais do que aquilo que fez. Se você é aquele profissional que chega na segunda-feira dizendo, chega sexta-feira,
Ou falta 5 minutos para dar seu horário, você já está lá na frente do cartão ponto para bater o cartão. Ou você chega 8 horas da manhã no trabalho e diz, chega às 5 horas. Você acha que você está preparado para receber uma promoção? Você acha que você está preparado para receber oportunidades melhores? Na verdade, não. Na verdade, você promoveria alguém assim? Na verdade, não. Então você precisa ser um profissional indispensável. Talvez você diga, Michael, mas eu não sou valorizado aqui. Não é por eles, é por você. Quanto mais você alimentar a sua mente e você jogar informações para você, para dentro da sua área intelectual, de que você é um bom profissional, de que você faz, você acontece, você é indispensável, você é competente, você é esforçado, você é determinado, você vai construindo uma autoestima, você vai construindo crenças fortalecedoras sobre você. E vão atraindo para você oportunidades melhores. Então dê o seu melhor, não importa aonde você esteja hoje, não importa a tua atual ocupação, faça o seu melhor hoje. E você vai construir uma história de sucesso. Área financeira, aqui é onde a maioria dos brasileiros querem informações. Veja. Sabia que se você, Gustavo Cerbasi escreveu no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele escreveu no livro que se você guardar R$100 por mês durante 40 anos, você chega ao primeiro milhão. Aí muitas pessoas dizem, poxa, mas é 40 anos. Pois é, bobão, mas se você não fizer nada agora, daqui a 40 anos você vai para a fila do INSS. Isso se tiver aposentadoria para você, porque do jeito que as coisas andam, né, é bem provável que a aposentadoria está com os dias aí contados, viu? Então, eu preciso de um planejamento. A maioria dos especialistas recomendam que você separe a 10ª parte para a abastança. O que é a abastança? A abastança é se abastecer para as adversidades da vida. Veja, quanto você precisa para manter a sua família por mês? Você precisa guardar essa primeira quantia e deixá-la guardada. Para quê, Michael? Se acontecer alguma coisa, você tem um mês para se recuperar. Se você ficar um mês sem rendimento, você tem como se recuperar, você tem um mês para se recuperar sem que a sua família sofra com isso. O ideal é você ter um ano na frente. Esse dinheiro não é para gastar, não é para comprar um carrão depois. Esse dinheiro, vamos dizer que é o teu imã de atrair mais dinheiro. Quando você constrói uma abastança, a sua autoestima muda. A sua coragem para investir, a sua coragem para conquistar mais aumenta. Então construa uma abastança. Comece a guardar 10%. Michael, mas eu já pago o dízimo. Ótimo. Isso tem uma força magnífica também. Eu recomendo que você leia o livro Como Pagar as Contas com a Mente, de Jamil Albuquerque, o mesmo escritor do livro A Lei do Triunfo para o Século XXI. Fantástico livro, todo baseado em princípios bíblicos, como pagar as contas com a mente, como mudar a nossa mentalidade sobre finanças. Na verdade, ele mostra na Bíblia como ter resultados financeiros melhores. Como construir uma vida de abundância. Fantástico! Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Inclusive, já vou me comprometer com vocês no canal Praticar GoPro. Em breve nós vamos fazer um treinamento completo sobre o livro Como Pagar as Contas com a Mente. Área espiritual. Exato. Talvez não estou falando aqui de religião, tá? Uma das coisas que eu mais amo no Brasil é a liberdade de expressão religiosa, né? Aqui a gente não precisa brigar por causa de religião. Independente de qual seja a sua religião, você que está ouvindo essa palestra, você que está ouvindo esse treinamento, você precisa investir na sua área espiritual. Nós precisamos de uma conexão com algo maior. Se você acredita que é Deus, que é Jesus, sei lá, que é o universo, mas independente do que você acredita, mas invista na sua área espiritual. Há algum tempo atrás eu participei de um seminário de qualidade de vida e física quântica. E nesse seminário, que foi dado por um neurocientista, eu fiquei abismado, porque a gente pensa neurocientista um cara pagão, que não acredita em Deus, né? Um ateu, né? E pelo contrário, quando terminou o seminário dele, ele encerrou com uma passagem bíblica.
Aquela passagem que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Veja, olha como isso é importante. Ele explicou que quando uma pessoa acredita em alguma coisa, mas faz completamente o contrário daquilo, ela vive num conflito interior que sabota os resultados dela. Olha como isso é importante. Talvez você seja evangélico e você acredite que tem que ler a Bíblia, acredite que tem que ir ao culto. Talvez você seja católico e acredite que tem que ir à missa. Talvez você seja budista e acredita que tenha que meditar. Eu não sei qual é a tua crença. Mas se você acredita numa coisa e faz outra completamente o contrário, você vive numa insatisfação interior que sabota os teus resultados, te impede de alcançar os teus sonhos. Então invista na sua área intelectual, na sua área espiritual. Invista tempo para buscar essa conexão com Deus, com o universo, assim como você acredita que deve ser. Deixei por último a área mais importante, a área familiar. Mais importante sim, porque na família nós encontramos todas as outras áreas. Na família eu dependo de viver uma boa espiritualidade, na família eu dependo de alimentar o intelecto da família, eu dependo de ter bons resultados financeiros para ter qualidade de vida, eu dependo de ter resultados na área física, tudo isso é importante, né? Eu posso dizer que Deus me abençoou com 4 filhos lindos, eu tenho 4 meninos, que é o Maicon Júnior, o Mateus, o Pedro e o João. E sou casado com a minha esposa, Michele, há 12 anos até a data desse treinamento, né? 12 anos de casado, Deus nos abençoou muito, uma família numerosa e maravilhosa. Sou muito grato por tudo isso que nós temos hoje. Mas eu preciso ter um planejamento também na área familiar. É muito comum as pessoas dizerem: pô, mas meu casamento é uma porcaria, meu casamento é ruim, eu não estou feliz no casamento. Mas eu sempre pergunto: o que você está fazendo para ser feliz no casamento? O que você está fazendo para ser feliz na família? E aí é importante. As pessoas começam: não, mas eu só trabalho, cara, eu trabalho, eu vou para casa, eu sou um marido fiel. Não, mas trabalhar, manter o lar, ser fiel, isso é a tua obrigação. A mesma coisa para as esposas, a mesma coisa para você que é filho. Ah, não, eu sou um bom filho, eu estudo, eu trabalho. Não, isso é obrigação, é o normal. Mas família é muito mais que isso. Eu preciso ter um planejamento. Que tipo de homem eu quero ser? Que tipo de pai eu quero ser? Que tipo de marido eu quero ser? Eu quero ser um marido que a minha esposa precisa vasculhar o meu Facebook, o meu WhatsApp para ver se encontra namoricos, para ver se encontra outras coisas. Minha esposa tem que ficar vasculhando o meu WhatsApp para ver se acha recado de outras mulheres? Ou minha esposa é uma pessoa, ou eu sou um marido que minha esposa confia plenamente? Isso é uma questão de planejamento? Se eu mantenho a minha esposa insegura, eu vou ter problemas no casamento. Que tipo de mulher eu quero ser? Eu quero ser uma mulher incentivadora, construtora, apoiadora? Ou eu quero ser aquela mulher que só reclama o tempo todo, que põe todo mundo para baixo, que está sempre reclamando, que está sempre... A prioridade dela é manter a casa limpa, que se a casa não estiver limpa, ela briga com todo mundo, ela acaba com a harmonia no lar. Ou o marido está tentando abrir um negócio, está tentando ter sucesso financeiro, e aí ela só sabe dizer que não vai dar certo, e não vai dar certo, e não vai dar certo. Olha, as nossas palavras têm poder. Que tipo de mulher você quer ser? Que tipo de pai eu quero ser? Um pai que incentiva, que constrói o caráter, constrói a autoestima dos meus filhos? Ou um pai ausente, um pai que não brinca com as crianças, que não vai fazer parte da história dos filhos? Que tipo de mãe eu quero ser? Uma mãe amorosa, carinhosa, ou uma mãe que está sempre gritando, brigando, xingando dentro de casa? É questão de planejamento. Como é que você está planejando o trabalho da sua família? O que você precisa mudar para melhorar o convívio na sua família? E não adianta você dizer agora: ah, mas meu marido não muda, ah, mas a minha esposa não muda, ah, mas isso, mas aquilo. Não, é você. A mudança tem que começar por nós. Talvez nós corremos o risco de, quando assistimos uma palestra como essa, ou escutamos, corremos o risco de dizer: ah, como eu queria que fulano ouvisse.
Mas não é fulano que está ouvindo, é você que está ouvindo. Então, tome uma decisão. Qual é a sua escolha? Escolha o caminho que você quer seguir. Que caminho você quer seguir na sua área física? E na sua área de relacionamentos? E na sua área espiritual, intelectual, física? Área familiar, profissional, financeira? Que caminho você quer escolher? Aproveite agora, faça um momento de reflexão. Abaixo nós deixamos ali um PDF com a Roda da Vida para você dar uma nota para cada área da sua vida e você fazer um plano de ação. O que você precisa, que decisões você precisa tomar para ter a vida que você merece ter, para ter a vida que a sua família merece ter. Espero que você tenha curtido. Agradeço muito a sua presença. Parabéns pela iniciativa, parabéns por ter dedicado tempo para investir no seu crescimento pessoal. Fique conosco, aproveite muito o nosso treinamento aí no canal Praticar GoPro. Um grande abraço.